Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E depois do Pai Nosso Umbandista, o boa noite para o meu querido irmão que está me ouvindo, minha querida irmã. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, né? Trocando sentimentos, energias, aprendizados, não é verdade, gente? E olha, aqui do meu lado, a nossa querida família Tel. Hoje, dia 26 de abril, nós estamos aí já no primeiro sábado, depois dessa gira maravilhosa que tivemos na quarta-feira do aniversário do Templo Estrela do Oriente. Então, vamos aqui falando da família Tel, que ainda está, todo mundo ali, alegre, né, com essa maravilhosa comemoração que nós tivemos. Boa noite, dona Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Realmente, Luiz,
ainda contaminados, né, pelaquela energia maravilhosa da nossa última sessão. Então, que possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. Boa noite, minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Amados ouvintes, irmãos aqui presentes, amada família Tel, que tenhamos uma noite de muito estudo, muito aprendizado e muito amor. Maravilha, teremos com certeza. Minha querida irmã Flávia Cardoso, boa noite. Boa noite Luiz, boa noite Flávia, boa noite irmãos, boa noite irmãs, que possamos ter uma noite abençoada, com bastante aprendizado, bastante estudo, bastante esclarecimento. Minha querida irmã Zezé Pimenta, boa noite, minha irmã. Boa noite, Luiz, boa noite a mãe Flávia, a todos vocês, irmãos aqui da mesa, minha querida família Tel, a todos vocês ouvintes, que essa noite possa ser mais uma noite de grande aprendizado e muito axé. Sem dúvida nenhuma será, e axé para todos nós, axé Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, queridos irmãos à mesa. Boa noite para a família Tel, queridos ouvintes, ainda sob a forte influência, né, da energia desse grande orixá que é Ogum, que possamos continuar nossa busca pelo conhecimento, né, pelo esclarecimento, pela sabedoria, né, Luiz? Com certeza absoluta, conectado a todos os planos, todas as hierarquias, meu querido irmão, professor cibernético, Humberto Vieira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, a família Tel, os nossos companheiros de casa. Vamos torcer e vamos prestar bastante atenção, porque hoje nós vamos estar trabalhando e aprendendo um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, e hoje com um tema maravilhoso aqui no quadro Transformando. Vamos rapidamente a um intervalo comercial e já voltamos exatamente com esse assunto de grande importância no quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Queridos irmãos, todos os sábados a gente traz aqui casos importantes, questões fundamentais, que nos servem sempre para trocarmos ideias. Agora, esse caso que o nosso querido professor Humberto Vieira nos traz hoje faz com que nós possamos mais uma vez ficar alertas, né, em relação a uma das principais patologias, um dos problemas fundamentais e que pode realmente atingir qualquer família. Diz aqui: jovem de 25 anos de idade procura a terapia para livrar-se das drogas. Foi criado nas ruas e sempre se sentiu abandonado. Como é que foi isso, professor Humberto Vieira? Às segundas-feiras nós damos aula dessa terapia lá em Cabo Frio. E tem uma plaquinha, uma faixa no local onde nós ministramos esse curso, falando sobre a terapia, inclusive eu faço atendimento. Tem um jovem que mora em Macaé. Toda semana ele vem até Cabo Frio para comprar drogas, porque ele sempre esteve vivendo nas ruas e lá em Macaé ele já tem a cabeça pedida lá, porque ele deve dinheiro aos traficantes. Então ele vem a Cabo Frio.
E ele passando por ali, ele viu a faixa, despertou nele a vontade de procurar ajuda. Foi assim que ele nos procurou, chegando lá dizendo que desde novinho ele foi abandonado pela família, se sentiu assim rejeitado por todos. E reparem, todo mundo que tem dependência química tem baixa autoestima. Essa pessoa ou é rejeitado pelo pai, ou é rejeitado pela mãe, ou é rejeitado pela sociedade, ou tem ou ele mesmo se rejeita. Então a pessoa que é dependente químico, ele tem na sua essência essa baixa autoestima. Se você consegue descobrir o porquê dessa baixa autoestima, você consegue ajudar essa pessoa a buscar o equilíbrio e se afastar das drogas. Sem dúvida nenhuma, e dentro dessa realidade que o professor Humberto Vieira nos trouxe, eu chamo aqui para o debate todos os irmãos, se iniciando aqui pela minha querida esposa Flávia Barros, que como dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, ela sabe que nós recebemos lá muitas pessoas nessas condições, né, normalmente ligadas à dependência química, mas é de forma indiscutível, né, que nós chegamos à conclusão de que a família é a base da formação do caráter, da formação do ser humano, né? E, minha querida esposa, a gente sabe que a família hoje, principalmente aqui nesse país, ela está em crise, a verdade é essa, na sua maioria, né? Nós estamos hoje assistindo a uma inversão de valores completa e a causa disso é a falência da instituição família e que vai se refletir exatamente em todas essas mazelas que a gente observa na sociedade brasileira de uma forma geral. E exatamente a droga é talvez uma das principais doenças identificadas nesse meio. Como é que você acha, Flávia, que nós podemos, no nosso trabalho espiritual, como é que a gente tem condição de lidar com esse tipo de questão? Porque é algo assim tão complexo, né? Nós penetrarmos no âmago, no ser de uma pessoa para tentar identificar tudo isso. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o papel de qualquer religião é muito importante para que a pessoa possa se curar, né? É importante que a gente fale sobre o despertar, né? O despertar por uma necessidade de auxílio, né? De ajuda, de gritar, de pedir ajuda ao outro, né? Independente de ser uma casa espírita, de ser uma religião em si, né? De conseguir despertar para o que está acontecendo com ele. Porque não deve ser fácil para as pessoas que utilizam essas drogas, né? Que se veem numa necessidade que às vezes é uma fuga, né? Por conta de várias situações. Humberto falou, a baixa autoestima, né? É exatamente a fuga mesmo. É a fuga. Então, é muito importante o nosso auxílio, né? Vamos falar para o nosso lado, tentando fazer com que essa pessoa eleve a sua autoestima, a sua energia, a sua vibração. Fazendo isso, com certeza, essas pessoas vão conseguir se conectar, se sintonizar com energias positivas que vão estar cada vez mais o fortalecendo e dando condição para que esse irmão modifique o seu caminhar. Mas, Luciene, aí eu te pergunto, Luciene Oliveira, como a pessoa numa condição como essa, né, e, na verdade, isso não deixa de ser um processo obsessivo, né, uma subjugação, né, quem chega num estágio como esse, como é que a pessoa consegue ter o discernimento para exatamente tentar dar a volta por cima disso aí? Como é que é esse despertar? Luiz, eu estava aqui pensando quando o Humberto falou sobre a questão da rejeição. Aí o que me veio à cabeça, às vezes acontece a rejeição inconsciente dos próprios pais, da própria família. É aquela coisa de que, uma coisa simples, fazer uma tarefa com o filho não dá a atenção que o filho requer, porque educar é muito difícil, não é tarefa fácil e realmente não é para qualquer um.
Então, às vezes, inconscientemente, a própria família, os próprios pais, eles fazem isso. Há uma rejeição, mas eles não estão conscientes do que está acontecendo. Agora, como é que vai fazer isso? Como é que a pessoa, nesse momento, como é que isso vai acontecer, essa mudança? Eu acho que todos nós levamos uma vida atribulada, não falando só lá no Templo Estrela do Oriente, quando as pessoas vão para as entidades, vão ter consulta, mas falando do nosso papel de cidadão, no dia a dia, é saber ouvir. Às vezes as pessoas estão precisando só falar, gente. Às vezes eu encontro com um vizinho, as pessoas só querem falar, olha, aconteceu isso comigo, o que você acha? Pô, tô me separando, tô acontecendo, o que você acha? Você dá a sua opinião, se você não tem nada de bom para falar, que pelo menos você ouça. Eu acho que é isso que a humanidade está precisando. Com certeza, com certeza. Agora, a gente, todas as segundas-feiras, quando nós estamos dando os nossos recados lá na frente, nós chamamos a atenção também, Flávia, para um aspecto muito importante, que muitas vezes é a causa primária disso tudo, né? E você trabalha lá no Templo Estrela do Oriente, dentro do segmento da evangelização infantil. A gente pergunta, será que um irmão como esse, se ele tivesse passado por um processo de evangelização infantil, será que ele estaria hoje dentro dessa realidade? Ou a coisa já poderia ter sido mudada? Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, a evangelização infantil é muito provável, né? Eu não posso lhe garantir que seja 100%, mas é muito provável que essa criança cresça na fé. E crescendo na fé, independente qual fé seja, essa criança ela vai ter um caminho de luz a seguir. Então ela não vai se envolver com esse tipo de situação. Porém, a nossa vida, ela é cercada de obstáculos, né, dificuldades. E uma criança, dentro do seu seio, vamos dizer, materno, né, dentro do seu lar, se não tem essa luz, né, se os pais não incentivam a criança a conhecer, a ter um comportamento mais adequado, levar a palavra de Jesus Cristo para dentro do seu lar, o Evangelho, essa criança, ela tem muito mais probabilidade de seguir alguns caminhos que não são adequados. Indesejáveis. Exatamente. E com relação a esses caminhos, Zezé, uma coisa que eu achei bem interessante nessa colocação que aqui está sendo feita desse jovem, é que ele teve um momento que, mesmo estando assim, ele despertou, quer dizer, ele procurou a terapia para tentar sair desse caminho, né? Quer dizer, todos somos filhos de Deus. No momento certo, Deus toca em cada um de nós para que a gente possa exatamente acordar para a realidade. Como é que você vê isso? Isso, Luiz, é impressionante. Eu acabei de olhar aqui o Evangelho e caí justamente nessa página. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos abandona. Tanto que a gente chega no alto de uma montanha e vê todos os grãozinhos de areia. Assim é Deus. Com certeza. Tá? E se Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha, mas Ele também dá uma coisa muito importante, a nossa consciência. E alguém desperta na hora certa e a gente tendo aquela consciência que Ele nos dá, a gente pode realmente achar esse caminho, vamos dizer assim. Com certeza. Agora, se existe uma coisa aqui que está bem presente, meu querido irmão Alexandre Bahia, foi realmente o abandono da família, né? Porque ele está dizendo aqui que ele foi criado nas ruas. Quer dizer, eu acho que isso foi realmente o fator determinante para esse irmão chegar no estágio que chegou, né? Sim, com certeza, Luiz. É uma responsabilidade muito grande. Quem gera um filho, né, e o abandona, né, é um fardo que vai carregar um problema futuro, né? É um espírito que está tendo a oportunidade de encarnar e você tem uma responsabilidade. Como a irmã disse muito bem, não só você colocar no mundo, você dar orientação, educar. Isso é muito importante,
principalmente nessas primeiras fases da criança, né? Nós vivemos num momento que as pessoas não têm tempo para nada, para uma simples conversa. É tudo corre-corre, não se tem tempo para nada e tem que se ter tempo para se conversar com os filhos, né? Ouvi-los e também passar alguma coisa que a gente tem de experiência para eles, orientá-los. É isso que está faltando. Então, se eles não têm dentro de casa, eles vão buscar em outro lugar. Certo ou errado é aquilo que eles vão buscar. Em algum lugar eles vão buscar algum tipo de orientação. E nas drogas, uma forma de amenizar aquela carência que ele tem. É verdade. Não é, Luiz? Então, é por isso que até o despertar fica difícil. É verdade. Né? Então, mas como a espiritualidade é sábia, no momento certo, ela se manifesta e esse irmão consegue encontrar dá a volta por cima, né? Meu querido professor Humberto, um problema grave desse, como é que o senhor conseguiu reequilibrar esse nosso irmão? É interessante, é o seguinte, a evangelização, ela além de tudo, ela dá esperança, sabe? Então a criança que não tem família, acha que não tem futuro, por isso que cai na droga. E pela evangelização ele tem esperança. Esse jovem, uma coisa bem interessante, que ele, quando viu aquela faixa numa semana, na semana seguinte ele se programou, viu com uma roupinha melhor, tomando um banho, para poder comparecer lá no nosso curso. Só que ele não tinha dinheiro. Aí ele foi para a rodoviária, ficou sentado na rodoviária, sem um tostão no bolso. Aí um senhor se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele falou que ele veio para poder ir a Cabo Frio porque ele ia ter uma consulta, que ele já tinha pego informação. E só que ele não tinha dinheiro. Aí o senhor pegou, tirou o dinheiro do bolso, pagou a passagem dele até ida e volta até Cabo Frio. Um senhor que ele não sabe quem é. Ele chegou e contou. Aí ele compareceu lá com a gente no curso e ele chegou até já tinha começado. E aí ele com facilidade ele se desdobrou e na hora da regressão ele entendeu por que ele foi abandonado. Em outra encarnação ele era uma pessoa muito bonita e bem posicionado na vida e ele só queria os prazeres da vida. Ele abandonou a família inteira. Ele era aquele que sustentava. Abandonou para que ele pudesse ter prazeres na vida. Então ele só saiu atrás de prazer, só farra, e abandonou os pais, abandonou o filho, abandonou tudo. No final, ele morre sozinho e muito doente. Logicamente que ele teve a passagem por umbral e tudo mais. E para se reformar, ele pede essa encarnação. Foi abandonado desde pequeno. Aí o que acontece? A baixa autoestima levaria a drogas. E uma coisa, houve um questionamento aqui. O dependente químico só procura ajuda quando ele percebe que vai morrer. Não é que ele vai morrer pela droga, é que ele já está correndo risco de vida, seja na mão de outro, do traficante, ele não tem mais esperança. Então, nesse momento é que ele pede ajuda. Ele, graças a Deus, abandonou a droga, pelo menos já está há alguns meses, e ele está indo frequentemente lá para o tratamento. Outra pessoa, não tem, ele agora trabalha, que antes ele vivia, que ele comprava droga num lugar para vender em outro. E ali ele usava a parte dele. Agora ele está trabalhando, faz serviço de lavar carro, de limpeza, mas ali ele se sustenta e reserva o dinheirinho para toda semana ele ir em Cabo Frio para assistir lá, para participar do nosso trabalho. Maravilha, e a gente fica então com a lição do quadro Transformando de hoje, a necessidade de conversarmos e de darmos mais atenção aos nossos filhos. Então, nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já estamos retornando com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710.
Mosba. Fogo em Epatacuri, fogo é orixá. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Eu queria lembrar que viajar é a melhor maneira de se divertir e de se instruir. E viajar barato agora é com a Elis Tour, agência de viagens e turismo. As menores tarifas aéreas nacionais e internacionais do mercado, pacotes turísticos, excursões e muito mais. Compare e comprove. Ligue 2542-6040, 2542-6040 e programe sua próxima viagem comigo. É isso aí, 2542-6040, 2542-6040. Elis Tour Turismo, a vida é pequena, mas o mundo é grande. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós que segunda-feira as crianças do Astral vão estar lá no Templo Estrela do Oriente, não é isso, Bahia? Isso mesmo, Luiz. Na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, às 20 horas, sessão de consulta com a IBEJADA, as nossas crianças do Astral. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 6 horas da tarde. Maravilha. E na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, nós temos lá o trabalho fraterno no Lar Tereza Cristina e a Luciene Oliveira vai fazer um pedido todo especial para vocês, não é isso, Lu? Isso mesmo, Luiz. Participem. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa hospeda 60 idosas e elas precisam da nossa ajuda. Colaborem entregando no Templo Estrela do Oriente suas maiores necessidades: fraldas e absorventes geriátricos, leite em pó, gelatina, cremogema, Neston, farinha láctea, azeite, açúcar, feijão, papel higiênico, sabão em pó, amaciante, arroz, farinha de mandioca, café, luvas de procedimentos e o principal, o nosso sentimento fraterno. Diz São Francisco de Assis, é dando que se recebe. As doações para o Lar de Amparo Tereza Cristina podem ser entregues em horário comercial no Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, 548 Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha, minha querida esposa Flávia Barros, sábado que vem, dia 3 de maio, uma palestra muito importante, não é isso? Com certeza, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para palestra gratuita. A homossexualidade numa visão umbandista. Palestrante, nada mais, nada menos do que Luiz Fernando Barros, nosso dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, dia 3 de maio, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, minha querida irmã Zezé Pimenta já dando uma dica especial agora para o mês de maio. Conta para nós, Zezé. É isso aí. O Templo Estrela do Oriente convida para a grande sessão festiva dos pretos e pretas velhas. Adorei as almas. Dia 12 de maio, segunda-feira, 8 horas da noite, quando teremos a feijoada com axé da vovó Catarina, a mensagem enviada pelo preto velho Pai Tomé e os passos com os vovôs e vovós de Umbanda. O Templo Estrela do Oriente está localizado na Rua Goiás, número 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Maravilha. Eu queria lembrar, Dona Flávia falou sobre a palestra de sábado que vem, dia 3 de maio, lá no Templo Estrela do Oriente, a palestra A Homossexualidade numa Visão Umbandista. Lembrando que a palestra é de 3 às 5 da tarde e neste mesmo dia, a partir de 6 horas, né, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual
com o povo do Oriente, a grande presença dos médicos do astral lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Meu querido irmão professor Humberto Vieira, muita coisa acontecendo, dá a dica aí para nós, professor. Pois é, sem ser esse domingo agora o próximo, né, no dia 4 de maio, nós vamos estar apresentando o seminário Filhos Especiais. Quem são e como educá-los? Vai acontecer lá na Clínica Holística Nise da Silveira, das 15 às 18 horas. Fica na Rua Conde de Bonfim, 44, sala 901, na Tijuca, próximo ao Largo da Segunda-feira. Faça sua reserva pelo telefone 4107-7295, 4107-7295, então pelo meu e-mail humberto.terapeuta@gmail.com. E como na segunda-feira teremos essa grande gira de consulta com as crianças do astral lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que, assim, antes da música da Ibejada, eu esqueci que a Flávia Cardoso tem que dar o recado dela, que é a dica maravilhosa do YouTube. Fala pra nós, Flávia. Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com, programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, vamos agora então, como nós vamos fazer essa maravilhosa gira na segunda-feira, gira de consulta com os nossos queridos Ibejes, as crianças do astral, vamos para uma singela homenagem à grande falange da Ibejada. Ô, Nibejada! Beijinho, beijinho, como vem, beirando o mar. Beijinho, beijinho, como vem, beirando o mar. Beijinho, beijinho, como vem, beirando o mar. Ai, como vem beirando o mar. Eles vêm beirando o mar, com certeza absoluta, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, a grande gira de consulta com os nossos Ibejes, as crianças do astral. Vamos rapidamente a um intervalo comercial e já estamos retornando com o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras,
desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Você pode participar do programa nos enviando a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica construtiva através do e-mail programa@umbandasemfronteiras.com, né? E comunique aí o seu dirigente espiritual, o seu irmão no santo, sobre a nossa programação. Nos ajude a divulgar a sagrada mensagem da Umbanda. Minha querida esposa Flávia Barros, no quadro Saravá Umbanda, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Rogério Aragão nos pergunta o seguinte: um guia pode prever nossa missão ao ponto de nos prevenir? Meu querido irmão Rogério, nosso saravá fraterno, veja bem, ele até pode, só que eu entendo que a espiritualidade, de uma forma geral, ela tem, quando é verdadeiramente que é ela que está presente, né? Ela tem uma forma de falar nas entrelinhas. Vamos ver se a gente entende o que é isso, né? Por quê? Porque nós precisamos ter realmente o discernimento, a reflexão, né? Para a gente poder entender exatamente o que está contido naquela mensagem ali, né? A sapiência, entre outros valores, entendeu? Quando nós temos exatamente essa percepção, nós temos sim grandes chances de compreender o que para nós está guardado. Não nos esqueçamos do que diz Hermes, né? Aliás, Jesus falava sobre parábolas, não é assim? E Hermes Trismegisto nos diz o quê? Que quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados, virão então os lábios do mestre para os encher de sabedoria, tá certo? Então, vamos... Dona Flávia quer dar um pitaco, diz minha mãe. Isso, Luiz. Na verdade, eles nunca falam com todas as letras, né? Até para que nós possamos, aos poucos, ir descobrindo qual é o nosso caminho, né? Porque senão há aquela história da vaidade também, né, Luiz? Sim. As pessoas colocam isso, já só ficam visualizando isso e acabam também se perdendo no meio do caminho. Eu posso até falar, não sei se você lembra, com certeza deve lembrar,
na ocasião que eu era tão novinha, que a gente se conheceu com 15 anos de idade, aquela história toda que todo mundo já sabe, Isso né? tem pouco tempo, não tem muito tempo não. Então, nós éramos assistidos pelo Caboclo Folha Seca. Isso. E ele, na ocasião, falou com você, para que você estivesse ao meu lado, sempre me estimulando, para que eu pudesse seguir dentro da caminhada, porque lá na frente eu ia ter assim uma oportunidade grande de trabalho. Quer dizer, ele não falou com todas as letras. Eu jamais ia imaginar que hoje eu estaria de frente para um trabalho tão grandioso como esse, né? E é exatamente isso que eu digo, né? E nós não compreendemos o que ele falou na época, eu me lembro bem. Porque quando ele dizia, vocês vão ter uma missão muito grande lá na frente, a gente pensava que era o quê? O nosso feijão com arroz, né? Nós temos médios de trabalho e tal, e PT saudações, né? A gente não sabia que realmente como é que se fala? O papel de presente era dessa forma, né? Porque a gente, o conteúdo, né? O conteúdo era dessa forma. Porque a gente recebe o presente, aí vê só o papel, né? Depois, quando vai ver o conteúdo lá dentro, minha amiga, não é mole não, sabe? É uma grande responsabilidade, né, Luiz? Por isso que tem que se tomar muito cuidado no momento de falar determinadas coisas para as pessoas. Sem dúvida. Porque isso tem os dois lados, né? Tem um lado positivo da história, né? Que talvez faça com que as pessoas reflitam e se empenhem, aquela coisa toda. E tem o lado negativo, que é o da vaidade, que vai fazer com que a pessoa acabe se perdendo, né, pelo meio do caminho. Com certeza. Então, vamos lá. Ainda do Rogério, ele tem uma outra pergunta. A prática que se absorve ao longo dos anos é bastante para se dirigir um terreiro? Meu irmão Rogério, eu acho que a prática só não é o bastante, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que para você liderar uma agremiação espiritual, né, eu acho que é um conjunto de práticas, né? Além da prática que você precisa, eu acho que você precisa de muito estudo, você precisa realmente de uma dedicação muito grande, você precisa ter uma pureza de propósitos, você precisa se reformar interiormente, mesmo a gente reconhecendo que nós somos pecadores, ainda estamos numa condição muito aquém daquela que a espiritualidade deseja para nós, mas é um conjunto de situações que aos poucos vai alicerçando a sua caminhada, entendeu? Dona Flávia quer dar um pitacozinho. Luiz, o que a gente tem que entender também é o seguinte, que a prática hoje não nos mostra muita coisa lá para frente, não, que cada dia é um dia, cada situação é uma situação. O que vivemos atrás não quer dizer que nós vamos vivenciar lá na frente. São situações diferentes, são momentos diferentes, são dificuldades diferentes, que por muitas vezes nós não passamos e não sabemos nem muito bem como lidar. Então, por isso que é importante o que você falou, o estudo, o aprendizado, a sintonia, né, para que a gente possa, no momento adequado, nas dificuldades, nas situações, a gente ter a percepção de como agir. Com certeza. O Alexandre Bahia quer dar outro pitaco. Fala, meu irmão Bahia. Não, Luiz, eu acredito, na minha visão, né, longe de mim, não sou dirigente, mas o que eu observo que o desafio maior é lidar justamente com um grupo que é heterogêneo, né? Com pessoas que cada um tem o seu momento espiritual e muitas vezes acham que estão naquele momento e ainda precisam se preparar muito ainda para aquele momento, mas eles têm que ser amparados, eles têm que ter a oportunidade, né? Então, lidar com as vaidades, lidar com essas coisas todas, né? Com situações que e muitas vezes se decepcionam também, né? O dirigente ele faz de tudo para ajudar o médium a ele realmente desenvolver, e o médium, ainda por não estar preparado ou por não ter ainda uma boa base ou até a vontade mesmo, né? Porque, como você diz muito bem, balançar o esqueleto todo mundo quer, mas na hora de estudar, na hora de aprender, na hora de botar em prática os ensinamentos, não consegue, não quer saber, né? Eu acho que essa é a dificuldade maior, lidar com o ego das pessoas.
Nem todo mundo está disposto à mudança, né? É verdade. Essa que é a verdade. Então, é muito complicado. Realmente, você lidar com os egos, administrar essas situações é muito complicado. O meu irmão Bahia, ele é muito modesto, né? Por isso que, obviamente, ele falou isso. Mas, meu irmão Bahia, com certeza todos nós somos dirigentes, e a gente está cansado de dizer isso lá no Templo Estrela do Oriente. Lá todos nós somos dirigentes. Eu e Dona Flávia somos apenas os líderes de vocês, mas vocês dirigem o trabalho maravilhoso que vocês desempenham lá dentro. E essa questão do relacionamento, né? Isso é o maior desafio que nós temos hoje no século XXI. E é por isso que o Mirua está em cima disso. Vamos fazer um grande evento, aí, se Deus quiser, em outubro, porque o relacionamento humano é exatamente o desafio desse século. É a parte mais difícil, né, Luiz? Com certeza absoluta, com certeza. Vamos lá? Ainda tem mais uma perguntinha? Acho que ainda tem um minutinho pra gente aí. Tem, ainda do Rogério. Ele fala assim: seria correto convidar amigos para fazerem parte do quadro de médiuns da sua instituição? Meu tem irmão, o que falar sobre isso, não tem? Nossa, e como tem, Rogério? Meu irmão Rogério, eu vou te ser assim, muito sincero, tá? Se é correto ou não, eu não vejo por aí, tá? Não é ser correto ou deixar de ser correto. Não é que seja incorreto. Eu só acho uma coisa, meu irmão. Vamos falar sobre Umbanda, né? Eu acho que a Umbanda, ela é adesão, ela não é conversão. Eu não gosto desse converter ninguém. Eu acho que a gente tem que chegar para uma parte religiosa no momento que a gente está com a maturidade suficiente para chegar. Então, se existe uma das coisas que a Dona Jurema, nossa entidade dirigente lá da casa, a nossa mãe espiritual, sempre nos preveniu, foi isso, para não chamar ninguém para lá. Por quê? Porque a pessoa precisa chegar lá exatamente sintonizada. Então, eu acho que esse tipo de procedimento, ele muitas vezes é um tiro na água, né? Fala, mãe, o que você ia dizer. A gente tem que entender o seguinte: eu acho que todos nós temos o nosso caminho, cada um com o seu. O que é para mim não é para o outro. Então eu não tenho que estar chamando ninguém, porque eu não sei se aquele ali é o caminho dele, nem se ele vai, se ele tem que seguir a minha religião, entendeu? Então nós temos que ter isso como entendimento. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento. A própria espiritualidade, ela vai conduzir, ela vai levar a pessoa até o seu caminho. Basta que ela esteja naquele momento de despertar, para que ela possa seguir. Não sou eu que tenho que fazer esse trabalho. A própria pessoa, ela tem que despertar para um caminho. É claro que nós vamos ter sempre uma palavra, né, para tentar fazer com que ela chegue a esse despertar. É diferente. Bem, depois dessa explicação maravilhosa da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros, nós vamos encerrando por hoje o quadro Saravá Umbanda. Ainda tem mais perguntas aqui do Rogério, interessantes. Vamos deixar para sábado que vem. E como na segunda-feira nós teremos uma grande gira de consulta com a Falange da Ibejada, eu vou pedir então ao nosso querido irmão Gabriel que ele solte o fundo, que nós vamos neste momento elevar os nossos pensamentos, pedindo que esses grandes ibejes possam estar dentro dos nossos corações agora. Oração à Falange da Ibejada. Ó sublime Falange da Ibejada, força suprema que compõe o sagrado panteão de vibrações da Umbanda, legião de espíritos milenares cujas características se assemelham a seres de pouca idade, roupagem fluídica que traduz a alegria, a força e a tão necessária transmutação de energias. Vós sois os mensageiros de Oxalá, pois quando vos dirigieis para que o maior dos mestres lhes impusesse as mãos, mesmo com a reprovação de seus discípulos, Jesus nos disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Certos estamos de que para encontrarmos Deus precisaremos absorver todas as divinas lições que nos são deixadas por estes seres aparentemente infantis,
entre elas a pureza de propósitos e um coração espontaneamente aberto. Nossas crianças do astral, espíritos trabalhadores do bem, que mesmo do alto da grandeza de seu teor vibratório, humildemente descem até as densas regiões deste planeta para nos renovarem e purificarem os ambientes de miasmas e afins. Que a vossa vitalidade nos estimule a enfrentar os desafios como aprendizados. Que não percamos a pureza, mesmo que ao nosso redor as tentações nos envolvam. Que a inocência não signifique fraqueza, mas a transformação moral, através da qual chegaremos à nossa evolução espiritual. Crianças do astral, dimensão do bem, pureza e elevação astral. Vós sois o dia de amanhã, nos convidando para o viver fraternalmente. Ó essência de paz e felicidade que apontam para a nova era que o porvir nos assegura. A vossa força, a vossa presença e a vossa proteção, até que seja dia perfeito. Salve a grande força da Ibejada. Oni Beijada. Essa música realmente faz com que a gente viaje, né? Eu vou te ser sincero, eu vi um lindo jardim, eu vi crianças, eu vi animais, parecia que a natureza estava em festa, né? Aruanda de pé observando esses ibejes passar. Crianças vestidas de rosa, meninos vestidos de azul. Realmente a grande força da nossa Ibejada, esses seres espirituais que nos ajudam, nos elevam, e liderados lá no Templo Estrela do Oriente pela nossa querida Terezinha da Praia, não é isso, dona Flávia? Isso, Luiz, eu também me transportei, viu? E senti também a presença das nossas crianças queridas do nosso lado aqui, porque o trabalho que fazemos é necessário, é muito importante sentirmos essa presença para que nós possamos passar com segurança as mensagens que eles colocam para que nós façamos. Então, as nossas crianças estão sempre do nosso lado, graças a Deus, nos dando a certeza de caminhos melhores, de caminhos de luz, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma. E a gente aproveita para pedir o seu boa noite, dentro dessa vibração aí maravilhosa da Ibejada. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, família Tel, todos os ouvintes. Que essas crianças possam iluminar cada vez mais a todos nós, nos auxiliando, nos orientando, nos guiando, abençoando nossos lares, trazendo muita paz, muita alegria e principalmente muito amor. Sem dúvida nenhuma, que assim seja. Lu Oliveira, com essa vibração aí da Mariazinha, do Cosminho, de todos eles, o nosso boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos aqui presentes, amados ouvintes, amada família Tel. Que possamos ter sempre a esperança das crianças em nossas vidas. Esperança de dias melhores, de mais amores e principalmente esperança de um mundo melhor. Sem dúvida, não podemos perder a esperança. Minha querida irmã Flávia Cardoso, com gosto de cocada na boca, o seu boa noite aí na vibração da Ibejada. Boa noite Luiz, boa noite Flávia, boa noite família Tel, boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite ouvintes. Que nós possamos ter a alegria das crianças no nosso dia a dia, a cada momento, a cada instante, a cada decisão, a cada obstáculo, que nós possamos ter a alegria de viver e a alegria de saber que estamos bem amparados. Sem dúvida nenhuma, isso é importante, não perdermos esse amparo da alta espiritualidade, né? E agora já no confundo na vibração do nosso querido Pai Ogum, ainda no seu mês, o boa noite da nossa querida irmã Zezé Pimenta. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia, todos vocês, irmãos aqui da mesa, a minha querida família Tel, aos nossos ouvintes.
que possamos, na vibração ainda do nosso Pai querido, de nossos caminhos, que Ele nos oriente sempre, que Ele possa nos dar força, foco, para que a gente nunca saia do nosso próprio caminho e que nossa grande beijada possa, com a pureza do coração, nos transmitir essa alegria, que essa alegria seja perene em qualquer situação. Que assim seja, minha querida irmã Zezé, na grande vibração da Ibejada e de Ogum. Boa noite, meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, queridos irmãos. Boa noite, família Tel, amados ouvintes. Que todos possam ter uma noite abençoada e que meditem sobre isso. Seja qual for a dificuldade, o desafio que vocês estejam passando, vocês não estão sozinhos. Com certeza, palavras sábias do nosso querido irmão Alexandre Bahia. E por falar em sapiência, meu querido irmão, professor cibernético Humberto Vieira, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz, amigos do estúdio, família Tel, os companheiros de casa. Vamos sempre refletir, pensando sempre no Pai Maior. Que tenhamos aí uma noite tranquila, um domingo em paz e que mais uma semana vibrando sempre em sentimentos elevados. Que o Senhor esteja conosco, sempre lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Maravilha, maravilha. Olha, gente, nós estamos aqui num final de programa e também já num final de mês, hoje dia 26 de abril, né? Não podemos nos esquecer das alegrias que nós tivemos nesse mês. No dia 19 fizemos aqui um programa ao vivo, né? No último sábado. Agradecemos a participação de todos os ouvintes, né? Na última quarta-feira tivemos um grande público lá no Templo Estrela do Oriente, uma gira maravilhosa, uma vibração fantástica. Isso tudo é exatamente razão de muita alegria para todos nós. Só temos que agradecer ao plano espiritual. Na próxima segunda-feira, depois de amanhã, nós estaremos então com uma grande gira de consulta na grande vibração da Ibejada, as nossas crianças do astral, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. É um momento que nós estaremos mais uma vez abrindo a Casa da Cabocla Jurema da Praia, lembrando que abrimos os portões às 7 horas da noite, às 6 horas da tarde. Então que todos sejam muito bem-vindos. E como diria o poeta, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Que o mestre apareça para cada um de nós no momento certo. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.